Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai continuar aprendendo sobre interface gráfica em Python, tá? Na aula passada, nós aprendemos a criar a nossa janela, né? Então, nós criamos a nossa primeira tela em Python e colocamos demos um título para ela, tá bom? Bem, vou copiar aqui, que nós já fizemos na aula passada, vou colar aqui num novo arquivo que eu criei, que chama criar texto na nossa tela. Então, nós vamos criar label, nós vamos criar texto para adicionar à nossa tela. Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar asterisco. Por quê? Porque eu vou importar tudo da biblioteca, tá bom? Então, eu quero importar tudo. Então, estou criando aqui a janela, né? Se você pegar o documento, ele vai estar lá assim, tá bom? Então, vamos utilizar assim para vocês verem que isso é a janela, tá bom? A sua janela principal, tá? No momento, nós só temos uma janela. Então, essa é a nossa janela principal. Então, eu estou criando aqui, né, a nossa janela principal da nossa aplicação. E eu estou definindo o título da nossa janela principal, tá bom? Então, que vai chamar minha primeira janela. E aqui eu estou rodando a minha janela em um loop infinito. Para quê? Para quando eu rodar ela aqui, ela fique aqui aberta até que eu faça aquilo que eu quiser. Então, até que eu finalize, feche ela, tá bom? Bem, na aula de hoje nós vamos aprender a criar label, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou criar aqui um texto1, uma variável chamada texto1. E aqui eu vou chamar o label, tá bom? E se nós olhar aqui, olha quantas coisas que nós podemos passar. A gente vai aprendendo conforme a gente for trabalhando, tá bom? Mas nessa aula a gente vai aprender algumas coisas, tá? Então, primeira coisa, vamos aprender a colocar o texto na nossa janela, tá? Então, vamos fazer algo bem simples. Bem, eu tenho que dizer aqui em qual janela eu vou colocar. Então, eu vou colocar na nossa janela principal. E aqui, eu preciso passar um texto, tá bom? Então, eu vou chegar aqui e vou dizer aqui, ó, texto 1, tá? Eu vou vir aqui, texto 1, ponto, pack. Por quê? Porque o pack? Porque eu estou adicionando o texto à janela principal que vai ser exibido, tá bom? Então, vamos lá. O que eu fiz até o momento? Eu instanciei a nossa classe TK, que vai inicializar a nossa janela principal da aplicação. Depois, eu vim aqui, definir um título para a nossa janela principal. Depois, eu vim aqui e criei um label com texto. E depois eu vim aqui e adicionei esse label, né, esse texto, à nossa janela principal, tá? Então, até o momento, foi isso que eu fiz. Então, se eu rodar aqui, nós vamos ver que eu tenho aqui o texto, tá bom? E ele sempre, gente, por padrão, ele já vai vir sendo colocado aqui no topo, tá? E ele vai adicionando um embaixo do outro, tá? Tá, bora lá. Fiz aqui o primeiro texto, vamos colocar aqui o segundo texto, texto 2, adicionar o texto 2 para a nossa janela principal. E vamos trabalhar agora um pouco com com esse texto, tá bom? Bem, o que eu quero fazer? Eu quero colocar um cor de fundo, tá? Então, para mim colocar cor de fundo, ó, bora lá. Cor de fundo, eu vou usar esse carinha aqui, o BG, tá? E a cor do texto é esse carinha aqui, FG, tá? Então, bora lá. Eu vou mudar a cor de fundo. Então, eu vou vir aqui, olha, BG. Vou colocar a cor, sei lá, a cor do fundo vai ser blue. Ou vamos trocar, eu vou colocar, deixa assim mesmo, vai, blue. E a cor do texto
Eu vou colocar... vou colocar amarelo. Então, bora lá. Vamos rodar isso aqui. Prontinho. Nós temos aqui o primeiro texto, tá bom? Que nós fizemos aqui, que só tem o texto em si. No segundo exemplo, o texto 2, a gente colocou uma cor de fundo azul e o texto em amarelo, tá? Bora lá, vamos continuar aqui aprendendo. Vamos definir agora uma fonte. Então, como é que eu defino uma fonte? Vou colocar aqui para vocês, ó. A fonte vai ser fonte, viu? Então, só eu vim aqui e atribuir a fonte para ele. O que eu posso vir aqui, ó? Eu tenho aqui uma lista de fontes. Olha quantas fontes eu tenho aqui que eu posso utilizar, tá? Eu vou pegar aqui qualquer um, sei lá. Vou pegar esse aqui. Não sei como é que vai ficar, mas vamos testar. Então, eu vou utilizar essa fonte. Eu vou colocar vírgula e aí eu posso passar o tamanho dela. Então, eu vou dizer que é 16. E eu vou dizer que vai ser border, vai ficar negrito, tá? Vamos rodar. Então, pronto, ó. Nós criamos um texto, adicionamos um texto à nossa janela, adicionamos um texto aonde nós adicionamos uma cor para o fundo do texto e modificamos a cor do texto. Criamos um texto aonde nós modificamos a fonte dela, o tamanho da letra e o estilo dessa fonte, né? Se ela ficar negrito, enfim, ok? Se vocês quiserem, eu posso deixar isso aqui para vocês, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos agora definir a largura e a altura, tá bom? Então, texto 3. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, uma largura. Não, largura e altura. Então, vamos trabalhar com width, ok? Vamos lá, vou deixar aqui para vocês. Ó, largura. Quando você quiser trabalhar com a largura, é o width. Quando você quiser trabalhar com a altura, vai ser width. Então, bora lá. Vamos trabalhar com largura e altura. Então, aqui, a largura, eu vou colocar de 20. E a altura, eu vou colocar 3. A gente pode ver que tem essa largura e essa altura, tá? Eu vou colocar aqui uma cor. Colocar aqui. Só que agora eu vou trocar essa cor. Eu vou colocar o yellow para cá, amarelo para cá e azul para cá. Pronto. Então, aqui você consegue ver, tá bom? Que ele tem uma largura de 20 e uma altura de 3, tá? Bem, bora lá. O que mais podemos fazer? Então, nós já colocamos a cor de fundo, a cor do texto, a fonte, largura e altura. Podemos definir o preenchimento horizontal e vertical, né? O que eu ia fazer naquela hora. Então, vamos fazer aqui. Então, vou colocar aqui 10. E aqui eu vou colocar 5.
tá? Então, aqui eu estou definindo preenchimento horizontal e vertical, que eu vou mudar o texto 4. Falando isso, eu não mudei os números aqui, né? Texto 2. Na verdade, não mudei foi nada, né? 3, 4, 5. Aqui é 2, 3, 4, 5. Vamos rodar. Pronto. Esse aqui, nós estamos... a gente definiu o preenchimento horizontal e vertical, tá bom? Então, nós preencheu o nosso texto aqui. Gente, uma coisa assim, né? Ah, Jéssica, mas como é que eu vou saber que cor que eu tenho que usar no projeto? Qual é a fonte? Qual é o preenchimento? Qual é a largura e a altura? Quando você entrar numa empresa, a grande maioria tem, né? Porque cada um na sua área, tá bom? Vamos já começar o pensamento aqui. Cada um na sua área, entendeu? O design, ele é design porque ele entende das cores, ele entende de como as coisas devem estar, como é que se beleza as coisas, né? E não é só a beleza, né? É toda uma coisa para que o usuário ele possa acessar ali aquela aplicação e ter ali um bom rendimento, entendeu? Poder saber aonde vai clicar, conseguir entender muito bem como as coisas estão ali posicionadas. Então, existe uma pessoa responsável por isso, uma pessoa que vai desenhar todo esse projeto. E ele vai chegar para você e vai falar: olha, a cor do texto vai ser tal. E você vai usar essa cor no projeto, entendeu? Basicamente, sei lá, existem várias ferramentas, né, que a pessoa pode usar. Deixa eu beber uma água aqui. Para criar, né, o design da aplicação que você vai ter que implementar. E sei lá, vamos pôr o que ele fez lá no Figma. Então, no Figma vai estar todo desenhado lá como é que vai ser as telas, como é que vai ser os botões, qual vai ser o tamanho, a largura, qual vai ser as cores do texto, quais vai ser as fontes e qual vai ser a fonte para tal coisa. Então, lá vai ter tudo, entendeu? Então, você vai ter acesso a isso, que a empresa ela vai te oferecer acesso a essas informações e você vai criar as telas baseado naquelas informações que foram te dadas, entendeu? Não costuma, gente, você criar da sua cabeça, da sua imaginação, o design. Por quê? Porque você não é designer. Você é um programador, você é um desenvolvedor. Você vai desenvolver, você vai implementar uma aplicação, entendeu? Então, o carinha lá que estudou design, que ele é um especialista nisso, que ele entende disso, é ele que vai fazer essa parte. Então, ele vai ficar responsável em criar toda a beleza da tela, como é que é para ser, como é que é para ficar a tela, e vai dizer para você, olha, essa tela ela vai ter tal, a paleta de cores vai ser tal, os botões vai ter tantos centímetros para esse botão, para aquele vai ser assim. Então, vai vir já tudo escrito para você, tudo desenhado, por exemplo, no Figma, como é que você vai fazer. E aí você só vai seguir, ok, isso, e vai adicionar a sua aplicação. Então, você vai olhar lá, olha, qual é a cor de fundo. Então, você vai lá, olha e aplica aqui, né? Qual vai ser a cor do texto? Você olha lá e aplica aqui, tá bom? Então, é assim que funciona, tá? Mas, como a gente não tem aqui o design, a gente está aprendendo no momento o quê? Como é que coloca essas coisas, porque você precisa saber como adicionar essas informações. Não adianta o design criar lá tudo bonitinho, as paletas de cores, os botões, como é que vai ser, e falar para você faça, e você não saber como é que você insere isso no projeto. Então, por isso que é importante aprender os comandos, porque o projeto em si, depois você consegue, se você sabe os comandos, você vai conseguir aplicar no projeto que você tem que realizar, tá bom?
Então, bora lá. Vamos ver o que mais nós podemos aprender aqui. Então, vamos definir a posição do texto. Vamos lá, vamos fazer assim, ó. Vou vir aqui. Eu vou vir aqui e vou falar aqui, ó. O texto 6, eu quero usar esse carinha aqui e eu vou dizer que eu quero ele do lado direito, tá bom? O ezinho significa lado direito, só que tem outros, tá bom? Ó, vou colocar aqui, ó, vocês vão ver, ó. Tem lado direito, esquerdo. Esses aqui eu não lembro quais são, mas eu trago para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui já escrito qual é para cada um, tá? Pera aí, só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado em algum lugar. Se não, eu trago na próxima aula, porque qualquer forma a gente vai ver bastante isso durante as aulas, tá? Então a gente vai continuar revendo as coisas, aprendendo, utilizando. Tá, eu não tenho nada anotado aqui no momento, mas depois eu trago o que cada um significa, tá? Então eu vou vir aqui falar que eu quero colocar do lado direito e vou colocar do lado direito, tá bom? Então, podemos ver que o texto, ele tá aqui, ó, o texto 6 está do lado direito. Eu poderia vir aqui e colocar do lado esquerdo. Então, o texto está do lado esquerdo, tá bom? Deixa eu copiar aqui. Vamos agora aprender a definir a espessura da borda, tá bom? Então, nós temos um carinha chamado, vou deixar aqui para vocês, vou colocar aqui, comentar aqui, como eu estou comentando. Ó, a gente vai trabalhar com borda. E para trabalhar com borda, nós temos esse carinha aqui, ó. Border width. Deixa eu ver aqui se eu estou escrevendo certo. Border width. É isso aqui. Isso aqui, ele vai definir, ele define a largura da borda de um botão em si, ok? Então, pode ser de um botão, pode ser do nosso label, enfim, ok? Então, vou colocar aqui, ó, botão. E eu vou vir aqui, vou colocar o texto 7, texto 7, texto 7. E eu vou usar agora ele lá, ó. Vou colocar aqui, ó, border width. E eu vou colocar, falar que é 10. Vamos ver se a gente vai conseguir visualizar. Se a gente não conseguir visualizar, a gente coloca... Opa. Vou tirar isso aqui. Tá, a gente não conseguindo visualizar. Então, vamos fazer uma coisinha aqui. Vamos aprender a colocar um estilo de borda, tá bom? Já que a gente estamos trabalhando com borda, então vamos colocar um estilo de borda. Como é que eu coloco um estilo de borda? Para eu colocar um estilo de borda, vamos lá, vou colocar aqui para vocês também, ó. Estilo de borda. É o carinha relief, tá? E esse carinha aqui, nós temos algumas opções, tá bom? Nós temos o Raised, Suct,
o Fract, o Glove e o Read. Pronto, temos esses carinha aqui, tá? Então, o que eu vou vir aqui? Eu vou dizer que eu vou usar o Fract, tá? Eu vou dizer que eu quero uma borda plana. Tem que colocar a vírgula aqui, tá faltando, e agora sim. Eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui uma cor. Vou aqui colocar uma corzinha. Eu não tô com... Peraí, deixa eu ver aqui. Vou mudar isso aqui por, sei lá, pra gente poder ver a borda. Aqui, pronto. Então, aqui a gente conseguiu ver a borda. Então, eu tenho o reset com uma borda de 10. Vou fazer aqui sem só com estilo de borda, tá? Sem a borda em si. Vou fazer aqui um para cada um. Vou vir aqui e fazer assim, ó, 8. Sexto 8. Eu vou tirar a cor. E eu vou fazer assim, ó. Pronto. Um pro reset. Fazer pro 9. Vou fazer o... Deixa eu ver o que temos aqui. Sum. Segue. O 10. 9. 10. Aqui eu vou colocar o freque. 7. Acho que falta 2, né? O 9. E o Ri. Então, bora lá. Então, nós temos todos esse estilo de borda, tá? Se a gente quiser ver o tamanho melhor, vamos colocar aqui uma fonte. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar a fonte aqui em todos. Rodar. Então, a gente pode ver aqui que nós temos o quê? Todos esses aqui são estilo de borda, tá bom? Então, bora lá. Vamos ver o que nós já aprendemos aqui. Nós já aprendeu a colocar a cor de fundo, a cor do texto, a fonte, a largura, a altura, a borda, né, que é definir a largura da borda do botão, colocar o estilo da borda. Vimos, né, quais são os estilos que tem. Deixa eu ver mais alguma coisa que a gente viu aqui. A gente definiu o preenchimento horizontal e vertical. A gente colocou o texto do lado esquerdo e colocamos também do lado direito. E eu acho, gente, que aqui já temos já uma boa base de como
colocar um estilo no nosso texto, né? A gente pode juntar tudo isso, tá, gente? Então, a gente pode colocar em uma linha só o texto com um estilo de borda, com a largura dessa borda, uma fonte, a cor de texto, enfim, tudo que nós aprendemos, nós podemos utilizar tudo numa linha só, porque a gente viu aqui, ó, que ele recebe várias coisas, não é verdade, ó? Tem muita coisa aqui que a gente ainda nem vimos, tá bom? E que a gente vai ver, que a gente ainda vai aprender botão, enfim, e a gente vai continuar aprendendo os estilos, tá? Então, eu espero que nessa aula vocês tenham compreendido como é que você coloca, você escreve o texto, tá bom? Só vou deixar aqui também uma coisinha para vocês. Vou vir aqui, vou criar aqui. Só para já abrir a mente, caso alguém ainda não, poxa, não consegui ver isso, Jéssica. Eu posso ter aqui uma variável, tá bom? Escrita aqui, sei lá, uma frase. E eu posso escrever o que eu quiser nessa frase, tá bom? Então, eu poderia vir aqui e dizer: seja bem-vindos ao nosso canal. Se estiver gostando, deixe seu like. E aí eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Eu não tenho aqui essa frase, eu posso vir aqui e atribuir essa frase para cá, tá? Vamos rodar? Opa, peraí. Prontinho. Então, deixa eu só crescer aqui, ó. Então, aqui está a nossa frase que nós escrevemos e adicionamos ela em um label e colocamos aqui na nossa janela principal, tá? Então, lembre sempre, gente, ele vai começar sempre do topo, tá bom? Ele já vem já configurado no topo. Depois a gente vai ver como é que modifica isso, tá? Como é que tira do topo, né? Ah, eu não quero que escreva do topo, eu quero que escreva aqui do lado esquerdo. Começa escrevendo aqui do lado esquerdo, tá bom? Então, a gente vai ver isso ainda, tá? A gente tá começando. É a segunda aula, gente. E olha quantas coisas a gente já aprendeu. A gente não só aprendeu a abrir uma janela e colocar o seu título aqui. A gente já aprendeu texto, colocar texto. E texto é importante na aplicação. O que mais nós temos são que textos, informações dentro de uma aplicação. Bom, então, nós já aprendemos poder colocar estilo nesse texto. Eu ainda dei para vocês um pouco de explicação como é na vida real, né? Que existe uma pessoa responsável que vai criar todo o design, né? E você vai seguir esse design, né? Para que a aplicação ela tenha ali, né? Toda a sua beleza que é preciso ter, né? E que também seja que a pessoa que vai, né, o usuário que vai utilizar a sua aplicação, ele, né, consiga entender, consiga se encontrar, né, não tenha dificuldade, né, para poder mexer nele, tá bom? Então, essa aula a gente vai ficar aqui, nós aprendemos a criar o nosso texto, criar um label na nossa aplicação, na nossa janela principal. Colocamos um pouco de estilo, então nós aprendemos como colocar a cor do fundo, a cor do texto, a fonte, a largura, a altura, a borda, o estilo de borda, enfim, né? Então nós aprendemos aí algumas coisinhas. E na aula que vem, nós continuamos aí aprendendo mais um pouco sobre interface gráfica, tá bom? Então, muito obrigada para você que ficou até aqui comigo e até mais!